Oi, pessoal. Eu sou a Heloísa e hoje eu estou com um trabalho de divulgação dos preceitos e ensinamentos do Mestre Jesus e a busca da regeneração da moral da humanidade. Seja você a mudança que você quer no mundo. E hoje a nossa convidada é a Rosana de Carvalho Silva. Tudo bem, Rosana? Oi, tudo bom? Obrigada pela oportunidade. Oh, eu que agradeço. Muito obrigada. E vamos dar início ao Evangelho comentado, capítulo 28 do livro Jesus no Lar, a resposta celeste. Solicitando Bartolomeu esclarecimentos sobre as respostas do alto às súplicas dos homens, respondeu Jesus para a elucidação geral. Antigo instrutor dos mandamentos divinos, ia a emissão da verdade celeste de uma aldeia para outra profundamente distanciadas entre si, fazendo-se acompanhar de um cão amigo. Quando anoiteceu, sem que lhe fosse possível prever o número de milhas que os separavam do destino. Reparando que a solidão em plena natureza era medonha, orou implorando a proteção do eterno Pai e seguiu. Noite fechada e sem luar, percebeu a existência de larga e confortadora cova à margem da trilha em que avançava, e acariciando o animal que o seguia vigilante, dispôs-se a deitar e dormir. Começou a instalar-se pacientemente, mas espessa nuvem de moscas vorazes o atacou de chofre, obrigando-o a retomar o caminho. O ancião continuou a jornada quando se lhe deparou o volumoso riacho num trecho em que a estrada se bifurcava. Ponte rústica oferecia passagem pela via principal, e além dela, a terra parecia sedutora, porque, mesmo envolvida na sombra noturna, semelhava-se a extenso lençol branco. O santo pregador pretendia ganhar a outra margem, arrastando o companheiro obediente, quando a ponte se desligou das bases, estalando e abatendo-se por inteiro. Sem recursos agora para a travessia, o velhinho seguiu pelo outro rumo e, encontrando robusta árvore ramalhosa e acolhedora, pensou em abrigar-se convenientemente, porque o firmamento anunciava a tempestade pelos trovões longínquos. O vegetal respeitável oferecia asilo fascinante e seguro no próprio tronco aberto. Dispunha-se ao refúgio, mas a ventania começou a soprar tão forte que o tronco vigoroso caiu partido sem remissão. Exposto então à chuva, o peregrino movimentou-se para diante. Depois de aproximadamente 2 milhas, encontrou um casebre rural, mostrando doce luz por dentro, e suspirou aliviado. Bateu à porta, o homem ríspido que veio atender foi claro na negativa, alegando que o sítio não recebia visitas à noite e que não lhe era permitido acolher pessoas estranhas. Por mais que chorasse e rogasse, o pregador foi constrangido a seguir além. Acomodou-se como pôde debaixo do temporal, nas cercâneas da casinhola campestre. No entanto, a breve espaço, notou que o cão aterrado pelos relâmpagos sucessivos fugia a uivar, perdendo-se nas trevas. O velho, agora sozinho, chorou angustiado, acreditando-se esquecido por Deus, e passou a noite ao relento. Alta madrugada, ouviu gritos e palavrões indistintos, sem poder precisar de onde partiam. Intrigado, esperou alvorecer e, quando o sol ressurgiu resplandecente, ausentou-se do esconderijo, vindo a saber por intermédio de camponeses aflitos que uma quadrilha de ladrões pilhara a choupana onde ele fora negado o asilo, assassinando os moradores. Repentina luz espiritual aflorou-lhe na mente. Compreendeu que a bondade divina o livrara dos malfeitores e que, afastando dele o cão que uivava, lhe garantira a tranquilidade do pouso. Informando-se de que seguia em trilho oposto à localidade do destino, empreendeu a marcha de regresso para retificar a viagem. E, junto à ponte rompida, foi esclarecido por um lavrador de que a terra branca do outro lado não passava de pântano traiçoeiro, em que muitos viajores imprevidentes haviam sucumbido. O velho agradeceu o salvamento que o pai lhe enviara, e quando alcançou a árvore tombada, um rapazinho observou-lhe que o tronco, dantes acolhedor,
era conhecido covil de lobos. Muito grato ao Senhor, que tão milagrosamente o ajudara, procurou a cova onde tentara repouso, e nela encontrou um ninho de perigosas serpentes. Endereçando infinito reconhecimento ao céu pelas expressões de variado socorro que não soubera entender de pronto, prosseguiu adiante, são e salvo, para desempenho da sua tarefa. Nesse ponto da curiosa narrativa, o mestre fitou Bartolomeu demoradamente e terminou. O Pai ouve sempre as nossas rogativas, mas é preciso discernimento para compreender as respostas dele e aproveitá-las. Então, Rosana, eu gostaria de saber a sua interpretação desse texto. Então, vamos lá. Né? Em primeiro lugar, eu queria convidar as pessoas que estão assistindo esse vídeo, se possível, pega um papelzinho ou celular mesmo e escreve o que chamou mais a atenção de vocês nesse texto. Né? Foi uma frase, foi um sentimento, foi uma memória. Né? Então, se tiver que parar o vídeo, dá uma parada do vídeo, pega o papelzinho, escreve, e aí no finalzinho da nossa reflexão, volta no papelzinho ou no celular e vê se mudou alguma coisa, se vocês tiverem uma outra intuição, porque assim, gente, o evangelho de Jesus, as parábolas, ou até essa mesma mensagem, né, que é uma mensagem baseada também com o fundo evangélico, o objetivo é que a gente pare e pense na nossa vida. Né? O objetivo é que quando a gente estiver numa situação como desse senhor, né, que é uma situação desafiadora, né, a gente, puxa, né, eu lembro daquela história, como foi mesmo que aconteceu, né, para que a nossa vida seja mais fácil, né? Esse é o objetivo da mensagem de Jesus, uma filosofia de vida, né? Então, eu quero aproveitar para compartilhar com vocês uma apresentaçãozinha, porque eu gosto bastante de coisas visuais, então eu vou aproveitar a oportunidade. Então, vamos lá. Para mim, quando eu li a primeira vez o texto, a resposta celeste para mim ia ser: eu acho que Deus está falando para eu desistir, porque está tendo muita dificuldade, né? E aí depois eu pensei, sabe, eu vou ler novamente esse texto para ver se eu perdi alguma coisa aí na lição da mensagem, né? E a primeira coisa que me chamou a atenção foi justamente que esse senhor, né, que ele era um instrutor das verdades celestes, né? Vamos prestar bastante atenção nisso. Ele, como que ele vai ensinar essas verdades celestes, né? O maior instrutor que a gente conheceu até hoje das verdades celestes foi Jesus, né? E como que ele ensinou essas verdades? Através da exemplificação. E o primeiro exemplo que ele dá para a gente nesse texto é a oração, né? Então, ele pede a proteção de Deus, sem colocar assim, eu quero que seja tudo bom, eu quero que seja assim, eu quero que seja desse jeito. Ele simplesmente pede a proteção de Deus. E aí a gente já vê a primeira lição para a gente, né? Não há queixas nos desafios que ele vai passando, né? E aí a gente lembrar que toda vez que a gente entra numa situação que a princípio a gente considera uma dificuldade ou que é desafiadora, né? É o que eu vou fazer nesta situação e se eu vou me responsabilizar pelas minhas escolhas, né? Porque ele faz a oração pedindo a proteção a Deus, mas ele se responsabiliza, né? Pelas escolhas que ele faz, né? Quando vem as moscas, ele tenta, não dá certo, aí ele já levanta, continua o caminho. Quando ele vai para a ponte, a mesma coisa, ele ia passar pela ponte, não dá certo com o cachorro, aí toma a decisão dele ir para outra direção. E é isso que acontece na nossa vida, né? A gente sempre tem situações que vão, experiências que vão exigir da gente decisões, né? O que dá a entender para mim é que assim, o ponto ápice da história é quando tem a chuva, né? Quando tem o temporal, né? Que ele vê aquele casebre e eu imagino que como nós, quando estávamos lendo a história, pensamos, bom, agora realmente Deus ouviu as minhas preces e melhor do que o casebre não vai aparecer, né? Então ele vai até o casebre
E a gente se encontra com uma outra situação que é muito comum na nossa vida quando nós estamos com dificuldades. Encontrar com uma pessoa que a gente acha que só aquela pessoa pode ajudar a gente, mas a pessoa, pelos motivos pessoais dela, ela não está disposta naquele momento a nos auxiliar. Aí, nesse ponto, a gente vê um pouco da incompreensão dele, porque ele roga e fala, por favor, eu quero entrar no casebre, né? E a pessoa é irredutível, né? E aí ele vai, né, tenta se proteger da chuva, e aí acontece um dos pontos também muito tristes da história, que até o cachorrinho, que era o acompanhante dele, sai. E também é um ponto para a gente refletir, né? Quantos momentos, às vezes, de dificuldades a gente está sozinho, né? A gente se vê com a solidão e a dificuldade para a gente perseverar, para domar um pouco essa incompreensão do momento. E aí, nesse ponto, me fez pensar muito na questão, das vezes, da gente achar, né, imaginar eu, né, nessa situação, e olhando aquele casebre, pensando, puxa, só o casebre é a minha solução, né? Então, os momentos que a gente fica teimando que só aquela direção que é a certa, tem uma falsa esperança de que, não, essa é a única solução que vai me ajudar. E a gente vê, às vezes, do nosso jeito a situação, né? E até a maneira como a gente vai orar, ou como a gente vai pedir a ajuda, tem um pouco do nosso egoísmo, né? A gente não consegue, às vezes, ver como algo positivo, mas também que Deus, ele está para todos, né? Não é só para nós, né? Então, as soluções, né, das situações que a gente passa são soluções que auxiliam a todas as pessoas envolvidas, né, na experiência. E aí, como todos nós, né, nada como um dia atrás do outro, né, amanhece um novo dia. E nesse novo dia ele tem contato com outras pessoas que começam a explicar para ele a situação. E nessa história em específico, ele tem a graça de entender por que ele passou pela situação, né? E aí é quando Jesus finaliza, né? O Pai ouve sempre as nossas rogativas, mas é preciso discernimento para compreender as respostas dele e aproveitá-las. Isso quer dizer que vão existir momentos que a gente não vai entender as respostas de Deus, que talvez aquilo que está acontecendo com a gente naquele momento não seja aquilo que nós gostaríamos, não seja a solução que nós enxergamos, né? E aí entra realmente esse discernimento para a gente compreender, mas principalmente para aproveitar as experiências, né? Então, essa imagem aqui dessa ponte é isso, né? A nossa vida é justamente isso. A gente está numa ponte em que a gente tem várias situações e vai depender do nosso livre-arbítrio, da nossa predisposição para a gente enxergar algo positivo ou algo negativo, né? Nessa situação, né, eu até fiz uma graça, né, coloquei o cachorrinho, né, já que ele perdeu o amigo dele, né, mas assim, nessa situação no texto, esse senhor, né, que é o instrutor das verdades celestes, ele consegue expressar a gratidão pelo amparo, pela proteção, né, que foi justamente o que ele iniciou, né, o texto, iniciou a história, em que esse ancião ele vai pedir a proteção de Deus através da oração. Ele conseguiu enxergar isso, né? Então o coração dele ficou leve, né? E aí, para finalizar, o que me fez lembrar essa história, recorrendo às mensagens, né, que Jesus nos trouxe através do seu evangelho, é esse texto, né, de Mateus, capítulo 11, versículo de 28 a 30. Meu jugo é suave e o meu fardo é leve, né? E quando isso vai acontecer na nossa vida, né? Quando nós realmente conseguimos compreender as respostas de Deus na nossa vida, conseguimos aproveitá-las, conseguimos enxergar em cada situação que a gente passa uma experiência para o nosso desenvolvimento espiritual, e que vai ter momentos, né, que a gente não vai entender muito bem, que a gente vai bater o pé,
mas aos poucos vai chegar, né, esse dia para todos nós, né, em que o jugo vai ser suave, o fardo vai ser leve e a gente vai passar isso, né, para todas as pessoas, né, vai contagiar, né, as pessoas com esse sentimento de leveza, com energias positivas, né? E eu acho que para mim, né, o que ficou no final da mensagem, depois que eu li segunda, terceira, quarta vez, é justamente isso, né? Essa busca que eu tenho certeza que todos que estão assistindo também têm, desse fardo leve, né? Da gente sentir as situações, passar pelas situações e falar assim, puxa, eu não tô conseguindo entender, mas eu estou me sentindo bem, né? Então foi o que a minha reflexão foi essa. Eu gostaria de ler depois a reflexão de todos que estão assistindo, né? Para a gente compartilhar e também aprender uns com os outros. Ah, Rosana, que maravilhosa, adorei. Realmente adorei sua interpretação. Traz muita compreensão quando você traz um PowerPoint assim. Então, realmente, eu também que sou super visual, adorei suas imagens. Essa reflexão que você fez é excelente mesmo sobre o discernir, né? As provas que a gente recebe e se a hora que você colocou aquela ponte, né? Com aquele lado bonito, né? O mar azul e a ponte com o lado mais seco, é justamente aquela questão. Vamos ver o copo meio cheio, o copo meio vazio, né? Eu tive essa Exatamente, percepção né? dessa imagem da ponte. Verdade. E eu É. achei muito legal. Obrigada, viu, Rosana? É Não, eu que agradeço. fantástico. Vamos compartilhar. É realmente muito bom ver a sua interpretação, sentir a sua interpretação, e você trouxe isso muito detalhado para todos nós. Então, só tenho a agradecer. Queria agradecer aqui formalmente a Rosana de Carvalho Silva. Obrigada. E também, Agradeço. eu que agradeço. E você que está assistindo, entendeu? Ficou alguma dúvida? Quer comentar? Quer compartilhar? Fala, dê a sua contribuição também, o seu entendimento a respeito da passagem. E o livro está no site para busca na internet, é o Jesus no Lar, para compra também. Obrigada. Tchau. Tchau.